Eu quero que você pare tudo por um instante e preste atenção no que vou te dizer, porque o que está prestes a ouvir pode transformar completamente a sua relação com a prosperidade. Muita gente acredita que prosperar é apenas uma questão de esforço, de trabalhar mais, de correr atrás. Mas existe um nível mais profundo, um código mental e espiritual, que diferencia aqueles que vivem em abundância daqueles que passam a vida inteira apenas sobrevivendo. Napoleon Hill dizia que a mente humana é uma usina de poder e que tudo o que você experimenta no mundo externo começa dentro dos seus pensamentos. Se você quer atrair prosperidade, precisa antes aprender a pensar de forma próspera, sentir como alguém próspero e agir como se a abundância já fizesse parte de quem você é. Nesta mensagem, você vai entender como alinhar sua mente, suas emoções e sua energia com o fluxo da riqueza. E quando fizer isso, você vai perceber que as oportunidades começam a aparecer, que pessoas certas surgem no seu caminho e que aquilo que antes parecia impossível começa, lentamente, a se manifestar. Então, respire fundo, solte o peso das preocupações e permita que essa mensagem entre no seu subconsciente, porque ela foi feita para ativar algo dentro de você. Se esse tema ressoa com você, deixe o seu like, se inscreva no canal e permita que mais pessoas despertem para essa mesma energia de prosperidade. A prosperidade não é algo que você precisa correr atrás desesperadamente. Ela não é um prêmio que o universo concede a alguns e nega a outros. Prosperidade é um estado de consciência. E quando essa consciência muda, toda a sua realidade começa a responder de forma diferente. A maioria das pessoas vive presa a um ciclo invisível de escassez. Pensam em falta, falam sobre falta e sentem falta o tempo todo. Querem prosperar, mas continuam vibrando no medo, na dúvida e na crença de que não são merecedoras. Esse é o primeiro obstáculo que precisa ser quebrado. A ideia de que a prosperidade está fora de você. Ela sempre esteve dentro. Napoleon Hill estudou durante décadas a mente dos homens mais bem-sucedidos da história. Ele descobriu que todos compartilhavam uma mesma verdade. A riqueza nasce primeiro como um pensamento definido e só depois se transforma em resultado. Por isso, tudo começa no silêncio da sua mente, na forma como você conversa consigo mesmo, no tipo de imagem que você cria sobre quem é e sobre o que acredita ser possível. Enquanto você continuar repetindo mentalmente histórias de fracasso, a vida vai apenas confirmar essas histórias. Mas quando você muda a narrativa interna, algo começa a se reorganizar. A energia muda, a intuição desperta. E o universo começa a conspirar a favor de quem finalmente compreende o próprio poder criador. É por isso que esta mensagem deve ser ouvida com atenção, especialmente à noite, quando o subconsciente está mais aberto. As palavras que você escuta antes de dormir têm um poder imenso. Elas penetram em um nível profundo da mente e começam a substituir padrões antigos por novas convicções. Por isso, não subestime o que está prestes a acontecer dentro de você ao longo desta experiência. A prosperidade não depende de sorte, nem de circunstâncias. Ela depende da sua disposição em alinhar pensamento, emoção e ação em uma única direção. Você não precisa de mais força física, nem de mais horas de trabalho. Precisa de clareza. Precisa aprender a pensar como alguém que já é próspero. E quando essa mentalidade se estabelece, tudo ao redor muda. As oportunidades aparecem, os recursos fluem, as pessoas certas se aproximam, e a vida começa a se ajustar ao seu novo padrão interno. Isso não é mágica, é lei. É o reflexo inevitável da mente consciente quando ela entende o seu próprio poder. Portanto, permita-se ouvir, refletir e internalizar cada palavra desta mensagem, porque quando a sua mente desperta para a prosperidade, nada volta a ser como antes. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando mudar os resultados sem perceber que estão lutando contra o reflexo e não contra a causa. Elas tentam alterar o que está do lado de fora,
mas o mundo externo é apenas o espelho daquilo que acontece dentro de cada um. Tudo o que você experimenta é a projeção do que acredita ser possível. Por isso, a verdadeira transformação começa em silêncio, dentro da mente e do coração. Quando você aprende a dominar seus pensamentos e a guiar suas emoções, começa a perceber que a prosperidade não é uma corrida, mas uma sintonia. Você não precisa se desgastar tentando alcançar algo. Precisa apenas se alinhar com a frequência certa. A escassez é barulhenta. Ela grita em forma de ansiedade, pressa e comparação. Já a prosperidade é tranquila, segura e silenciosa. É o estado de quem sabe que tudo está vindo na hora certa, porque a mente já se ajustou ao ritmo da abundância. Napoleon Hill dizia que o sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Isso significa que prosperar não é um evento único, mas um processo contínuo. É o resultado natural de um padrão mental disciplinado. Quando você estabelece uma meta clara e alimenta diariamente esse ideal com fé e propósito, o universo começa a responder com precisão matemática. Nada acontece por acaso. Cada pensamento emitido é uma semente, e cada semente, cedo ou tarde, encontra o seu solo fértil. Se você planta dúvida, colhe incerteza. Se planta gratidão, colhe oportunidades. Se planta fé, colhe prosperidade. A mente humana é o solo mais poderoso que existe. Tudo o que você alimenta com emoção ganha força. É por isso que o medo é tão perigoso. Ele também cria. Mas cria aquilo que você mais teme. Da mesma forma, o entusiasmo e a confiança também moldam a realidade. Quando você começa a sentir alegria antecipada por aquilo que ainda vai acontecer, está, na prática, abrindo espaço para que isso se manifeste. Ouvir essa mensagem antes de dormir é um exercício para reprogramar o inconsciente. Porque durante o sono, a mente racional silencia e as palavras penetram diretamente na parte mais profunda da consciência, o lugar onde todas as crenças se formam. É ali que a verdadeira mudança acontece. Então, enquanto ouve, permita que cada frase se transforme em um comando interno. Veja a si mesmo vivendo a vida que deseja. Imagine a prosperidade fluindo naturalmente. Sinta o alívio de quem finalmente compreende que não há separação entre você e aquilo que quer manifestar. Porque, no fundo, você nunca precisou atrair nada, apenas remover os bloqueios que o impediam de reconhecer o que já é seu por direito. E quando essa compreensão se torna real dentro de você, não há mais esforço, há fluxo. E nesse estado, a prosperidade deixa de ser uma busca e passa a ser o seu modo natural de existir. Quando a mente entra em harmonia com a prosperidade, o tempo deixa de ser um inimigo. Você percebe que não precisa mais correr, competir ou provar nada a ninguém. A ansiedade desaparece porque surge a certeza silenciosa de que tudo o que é seu está a caminho. Esse é o ponto onde a verdadeira abundância começa a se revelar. Quando você entende que já é suficiente, que já possui dentro de si a fonte da criação. Napoleon Hill costumava dizer que o pensamento aliado à fé se transforma em poder criativo, e isso não é uma metáfora. Cada vez que você visualiza algo com convicção, o seu cérebro começa a agir como se aquilo já fosse real. Ele reorganiza suas percepções, muda a forma como você enxerga o mundo e atrai novas possibilidades que antes passavam despercebidas. É como se a vida começasse a abrir caminhos invisíveis diante de você. A mente próspera não nega a realidade, mas escolhe enxergar possibilidades dentro dela. Quando algo dá errado, essa mente não diz fracassei, mas sim aprendi. E esse pequeno ajuste de percepção muda completamente o destino de uma pessoa. Porque enquanto alguns se rendem diante das dificuldades, outros as usam como combustível para evoluir. A prosperidade não é apenas dinheiro. É saúde, paz, tempo, liberdade, relacionamentos significativos e uma sensação constante de propósito. O dinheiro é apenas uma das manifestações dessa energia. Quando a mente entra em equilíbrio com a abundância, o dinheiro deixa de ser uma preocupação
e passa a ser consequência. Mas para isso, é preciso cuidar do que você pensa diariamente. Não se trata apenas de repetir frases positivas, mas de cultivar emoções que estejam em sintonia com o que você deseja. De nada adianta dizer, sou próspero, se no fundo sente medo ou escassez. O subconsciente responde à vibração real, não às palavras vazias. Por isso, o exercício é sentir primeiro. Imagine-se já vivendo a realidade que deseja. Veja as cenas, sinta o ambiente, o som, as cores, a leveza de quem alcançou o que buscava. Faça isso todos os dias, especialmente antes de dormir. Essa prática simples tem o poder de mudar a rota da sua vida, porque o subconsciente não diferencia o real do imaginado. Ele apenas obedece àquilo que você repete com emoção. Com o tempo, você vai notar que sua postura muda. Vai começar a falar diferente, pensar diferente, reagir diferente. As pessoas ao seu redor perceberão algo em você que não conseguem explicar, mas que sentem. É a presença de alguém que encontrou o próprio eixo, que vive em paz com o tempo, com o dinheiro e com a vida. E é nesse estado de alinhamento que as portas começam a se abrir. Porque a prosperidade não é atraída pelo desespero, mas pela calma. Ela se aproxima de quem confia, de quem não mendiga bênçãos, mas vive como se já fosse abençoado. Esse é o verdadeiro segredo que Napoleon Hill tentou ensinar. A mente cria, o coração confirma e o universo responde. A prosperidade é uma consequência inevitável da ordem interior. Quando o caos dentro de você cessa, a vida externa começa a refletir essa nova harmonia. As decisões se tornam mais claras, as oportunidades parecem mais óbvias e o tempo ganha outro ritmo. Nada mais parece urgente, porque você passa a operar a partir de um centro estável, um ponto interno de confiança que não depende das circunstâncias. Esse estado não se alcança de um dia para o outro. Ele é construído na repetição silenciosa de bons pensamentos, na disciplina de não se deixar dominar por emoções negativas e na fé inabalável de que tudo está se movendo na direção certa, mesmo quando ainda não há sinais visíveis. A fé, como dizia Napoleon Hill, é o maior ativo de uma mente próspera. É a ponte entre o invisível e o tangível. Cada vez que você escolhe acreditar, mesmo diante da dúvida, está treinando a mente para operar num novo padrão. E quanto mais repete esse estado, mais natural ele se torna. A prosperidade deixa de ser um desejo e passa a ser uma presença constante. Você deixa de pedir e começa a agradecer. E o ato de agradecer por si só é uma das forças mais poderosas de manifestação. A gratidão muda o foco. Ela tira você do que falta e coloca sua atenção no que já existe. E onde há atenção, há energia. É por isso que pessoas gratas parecem atrair mais, porque vivem conectadas a uma vibração expansiva, aberta, generosa. Elas não esperam que a vida lhes dê motivos para agradecer. Elas criam esses motivos. E a vida, em resposta, amplia tudo o que reconhecem com apreço. Mas há um ponto importante. A prosperidade verdadeira exige integridade. Não se trata apenas de pensar positivo, mas de alinhar pensamentos, palavras e ações. Tudo precisa caminhar na mesma direção. Se você pensa em abundância, mas age com medo, o resultado é conflito interno, e onde há conflito, não há fluxo. Por isso, comece a agir como alguém próspero, não apenas nas grandes decisões, mas nos detalhes diários. Como você se levanta pela manhã, como fala sobre o dinheiro, como trata as pessoas, como se posiciona diante dos desafios. Cada gesto é uma declaração silenciosa ao universo sobre o que você acredita ser. Napoleon Hill observou que os homens mais bem-sucedidos do mundo tinham algo em comum: uma atitude mental positiva e uma fé inquebrantável em seus ideais. Eles não esperavam que o mundo mudasse para então acreditar. Eles acreditavam primeiro. Essa é a diferença entre quem cria e quem apenas reage à vida. Enquanto você permanecer esperando que algo externo mude para só então sentir-se próspero, continuará preso ao ciclo da falta.
Mas no momento em que decidir sentir agora o que antes condicionava ao futuro, você ativa um poder que transcende o tempo. A prosperidade começa a se mover em sua direção, porque ela reconhece a frequência do merecimento. A cada noite que você ouve esta mensagem, algo se ajusta dentro de você. Pequenos bloqueios começam a se dissolver, antigas crenças perdem força e a confiança começa a crescer de forma natural. Você acorda diferente, com pensamentos mais calmos, com uma sensação sutil de leveza, como se o peso da luta constante tivesse diminuído. Isso é o sinal de que a mente está se reprogramando. E quanto mais você permanecer nesse caminho, mais clara se tornará a verdade. A prosperidade nunca esteve distante. Ela sempre esteve esperando que você se tornasse compatível com ela. A prosperidade é uma energia viva, sensível e inteligente. Ela não responde ao desespero, nem à pressa, mas à sintonia. Quando você muda o seu estado interno, o universo responde de forma exata, não por coincidência, mas por correspondência. Tudo o que chega até você é um espelho do que você emana. Muitos acreditam que precisam de algo externo para começar a prosperar. Uma oportunidade, um contato, uma quantia inicial, um golpe de sorte. Mas a verdade é que tudo isso surge depois, como resultado de um alinhamento interno. O mundo físico é apenas o palco onde se materializa aquilo que você já construiu em pensamento. É por isso que Napoleon Hill afirmava que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Enquanto você continuar acreditando que não é o bastante, a vida continuará confirmando essa crença. Mas quando você decide mudar a forma como se enxerga, o mundo também muda a maneira como o trata. O poder não está nas circunstâncias, mas na consciência. E a consciência é moldada pelaquilo que você pensa repetidamente. É por isso que ouvir esta mensagem todas as noites não é apenas um ritual. É uma reprogramação profunda. É como se cada palavra plantasse uma nova semente no terreno da mente. No início, as mudanças parecem sutis, quase invisíveis, mas, com o tempo, os frutos começam a aparecer. Uma ideia surge, uma porta se abre, uma conexão inesperada acontece. Nada disso é acaso. É o reflexo da nova vibração que você está sustentando. A prosperidade é atraída por quem vive em harmonia com ela. Isso significa viver com propósito, agir com clareza e cultivar pensamentos construtivos, mesmo diante das dificuldades. As pessoas prósperas não negam os problemas, mas sabem que eles não definem o caminho. Elas compreendem que cada obstáculo é apenas uma lição, um ajuste de rota, um convite para crescer. E talvez esse seja o maior segredo de todos. A prosperidade não vem para quem a deseja, mas para quem se torna o tipo de pessoa capaz de recebê-la. A mente próspera não busca atalhos. Ela constrói fundamentos sólidos, baseados em disciplina, fé e visão. Com o tempo, você perceberá que não é mais a mesma pessoa. Suas reações mudam, seus pensamentos se elevam e sua presença começa a inspirar confiança. Pessoas se aproximam de você sem entender o porquê. Elas sentem algo diferente, algo magnético. É o campo da abundância se expandindo através de você. E é nesse ponto que o ciclo se completa. Você deixa de buscar prosperidade e passa a ser um canal dela. Tudo o que toca floresce, tudo o que faz prospera, porque sua energia se tornou compatível com o crescimento. E quanto mais compartilha, mais recebe, porque a prosperidade verdadeira não é acumular, é fluir. O dinheiro, as oportunidades, as conexões, tudo isso passa a vir com naturalidade. Não porque você forçou, mas porque você permitiu. E essa é a diferença fundamental entre esforço e fluidez. O esforço nasce da escassez, a fluidez nasce da confiança. Por isso, ao terminar esta mensagem, não corra para buscar resultados imediatos. Apenas mantenha a vibração. Continue acreditando, continue ouvindo, continue se aprimorando. A prosperidade está observando o seu nível de fé. E no momento em que perceber que você está pronto, ela se manifestará em abundância.
sem resistência, sem esforço, como algo que sempre esteve destinado a acontecer. E pouco a pouco, essa nova vibração começa a se espalhar por todos os aspectos da sua vida. Situações que antes pareciam confusas passam a fazer sentido. Pessoas que não estavam alinhadas com seu propósito se afastam naturalmente, abrindo espaço para novas conexões que realmente somam. A vida começa a responder de forma coerente ao novo padrão que você está sustentando internamente. Você percebe que prosperar não é mais uma questão de esforço, mas de permissão. É parar de resistir ao fluxo natural da abundância, porque a abundância não precisa ser criada. Ela já existe. Sempre existiu. O que muda é apenas a sua capacidade de sintonizar com ela. É nesse ponto que a mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um templo. Em vez de lutar contra pensamentos negativos, você aprende a observá-los e deixá-los ir. Em vez de se preocupar com o futuro, você começa a confiar no processo. Essa confiança é o verdadeiro portal da prosperidade. Napoleon Hill entendia que a mente humana é como um transmissor. Cada pensamento é uma frequência. Quando você emite medo, atrai obstáculos. Quando emite fé, atrai soluções. E essa lei opera de forma constante, quer você a perceba ou não. Por isso, o trabalho mais importante que você pode fazer é interno. Alinhar suas ideias, emoções e crenças até que todo o seu ser esteja vibrando na direção do que deseja. Quando você alcança esse estado, a riqueza perde o caráter de busca. Ela se torna uma extensão natural da sua identidade. Você não corre atrás de oportunidades, as oportunidades o encontram. Você não implora por prosperidade, você a inspira. É o ponto em que a mente deixa de desejar e passa a reconhecer. E é isso que esta mensagem quer despertar em você. Uma consciência nova, calma e firme. Um estado de serenidade que não depende de quanto há na conta bancária, mas que, paradoxalmente, começa a multiplicar os recursos de forma natural. Porque quando você pensa e sente como alguém próspero, o mundo inteiro reorganiza-se para refletir isso. Ouça estas palavras todas as noites. Permita que elas penetrem fundo, até o ponto em que a dúvida já não encontre espaço para morar. Cada repetição reforça uma nova crença. Cada noite cria um novo caminho neural. E em pouco tempo, você não apenas pensará de forma diferente, você se tornará diferente. E esse novo você não precisará forçar nada. Ele apenas viverá, e tudo o que for compatível com essa nova frequência virá até ele, naturalmente, silenciosamente, inevitavelmente. Com o tempo, essa transformação se torna irreversível. Você não volta mais ao antigo modo de pensar, porque percebe o quanto era limitado viver em um padrão de medo e carência. É como se uma cortina tivesse sido retirada dos seus olhos. A realidade continua a mesma para muitos, mas você enxerga de outra forma. E essa nova forma de ver muda tudo. Você passa a perceber oportunidades onde antes via problemas. Entende que cada desafio é um convite para evoluir e não uma punição. Aprende a reconhecer o valor das pequenas vitórias e a manter o foco na direção certa, mesmo quando os resultados ainda não se manifestaram. É nesse ponto que a fé se torna maturidade espiritual. A capacidade de permanecer em paz no meio da incerteza, sabendo que tudo está conspirando ao seu favor. Napoleon Hill dizia que a fé é o ponto de partida de toda conquista, e é exatamente isso que esta mensagem quer relembrar. A fé não é um sentimento passivo, é uma força ativa que move montanhas internas e externas. Quando você acredita de verdade, o seu comportamento muda. Suas decisões se tornam mais firmes, sua voz ganha poder e as pessoas começam a sentir essa energia em você. A prosperidade não é apenas sobre o que você tem, mas sobre o que você se torna. É o reflexo da sua consciência em expansão. É quando você começa a agir de forma coerente com seus valores, a honrar seus dons e a contribuir com o mundo sem medo da falta. Porque entende que quanto mais oferece, mais recebe. Esse é o verdadeiro segredo da abundância. Ela cresce na proporção do quanto você é capaz de gerar valor.
Quanto mais você eleva o padrão da sua energia, mais as circunstâncias se ajustam ao seu novo nível de consciência. Você começa a atrair situações compatíveis com o seu crescimento, pessoas que falam a mesma linguagem e oportunidades que parecem feitas sob medida. E tudo isso nasce de um único ponto: o momento em que você decide mudar o que acontece dentro de si. Não há mistério nem fórmula mágica. É um processo natural. Você planta novas ideias, cultiva novos sentimentos, e o tempo se encarrega de transformar isso em realidade. Continue ouvindo esta mensagem todas as noites. Deixe que ela purifique seus pensamentos, substitua a dúvida pela confiança e a pressa pela certeza. A prosperidade não virá de fora, ela brotará de dentro, como algo que sempre existiu e apenas esperava ser despertado. E quando isso acontecer, você não apenas viverá melhor, você será uma nova expressão da própria abundância, uma prova viva de que tudo o que a mente pode acreditar, ela realmente pode conquistar. Com o passar dos dias, você começa a notar pequenas sincronicidades. Um convite inesperado, uma ideia que surge do nada, uma pessoa que aparece na hora certa. São sinais sutis de que o universo está respondendo à sua nova frequência. Isso não é coincidência, é correspondência. É a lei natural da vida agindo a partir daquilo que você passou a emitir. A energia que antes era usada para se preocupar, agora se transforma em foco. O medo dá lugar à clareza, e a clareza se torna a bússola que orienta seus passos. Você deixa de desperdiçar força tentando controlar o incontrolável e começa a investir em si mesmo, na disciplina, no pensamento elevado, na constância. E é nessa constância silenciosa que a prosperidade floresce. As pessoas prósperas não são aquelas que nunca erram, mas as que se recusam a permanecer no erro. Elas observam, aprendem e seguem. Não reagem à vida com desespero, mas com sabedoria. Sabem que cada acontecimento, por mais desafiador que pareça, carrega uma semente de benefício oculta. É esse olhar que diferencia quem prospera de quem apenas sobrevive. Napoleon Hill compreendeu algo essencial. O sucesso não vem do acaso, vem de uma mente treinada para perceber oportunidades onde outros só enxergam obstáculos. Essa é a função do autodomínio. Não eliminar o caos do mundo, mas aprender a dançar com ele. Quando você domina a si mesmo, o ambiente deixa de ser uma ameaça e se torna um cenário de crescimento. A prosperidade então passa a ser consequência natural da sua maturidade emocional e espiritual. Você se torna mais seletivo com o que consome, com as pessoas que escuta, com os pensamentos que alimenta. Entende que tudo é semente e que até mesmo uma frase negativa repetida muitas vezes pode atrasar sua colheita. Por isso começa a cultivar silêncio, presença e intenção em cada ato. E quanto mais faz isso, mais a vida começa a responder com generosidade. A abundância não se revela de uma só vez. Ela se apresenta em camadas. Primeiro vem a paz, depois a clareza, e só então o resultado material. Porque o universo precisa de uma mente preparada para sustentar o que pede. O dinheiro, o sucesso, a liberdade, tudo isso requer estabilidade interior. É por isso que o primeiro sinal de prosperidade verdadeira não é ter mais, mas sentir-se em paz. Quando o medo de perder desaparece, o ganho se torna inevitável. Porque quem vive em paz está em sintonia com a fonte criadora, e essa fonte nunca se esgota. Continue ouvindo esta mensagem noite após noite. Cada vez que as palavras tocarem sua mente, elas estarão gravando um novo padrão dentro de você. Em pouco tempo, a escassez deixará de fazer sentido, o medo perderá força e a fé se tornará o seu estado natural. E quando perceber, sem esforço algum, você já estará vivendo aquilo que antes apenas imaginava. Porque a prosperidade não chegou de repente. Ela apenas encontrou espaço para se manifestar em quem você se tornou. Você começa a perceber que prosperar não é um destino final, mas uma jornada contínua. Cada dia é uma oportunidade para expandir ainda mais sua consciência,
refinar suas escolhas e fortalecer a confiança naquilo que está construindo. O que antes parecia um sonho distante, agora se torna um modo de viver. Você já não busca tanto porque compreende que tudo o que precisa vem naturalmente, no tempo exato. Esse é o estágio mais profundo da prosperidade, quando você se liberta da necessidade de provar, de competir, de conquistar para ser alguém. A abundância não é sobre ter mais, é sobre ser mais presente, mais consciente, mais inteiro. Quando você muda o foco de ganhar para crescer, a vida começa a lhe entregar recompensas que vão muito além do material. Napoleon Hill dizia que o verdadeiro sucesso é o resultado de um propósito claro e da capacidade de persistir até que o propósito se torne realidade. Isso exige paciência, disciplina e fé. Não é um caminho rápido, mas é o único que constrói algo duradouro. Porque o que nasce apenas do desejo se desfaz com o tempo, mas o que nasce da convicção se mantém. A cada noite que você ouve esta mensagem, está fortalecendo essa convicção dentro de si. Está ensinando à sua mente que prosperar é natural, que a abundância é o seu estado original. Aos poucos, o inconsciente começa a trabalhar a seu favor, atraindo situações, ideias e pessoas que ressoam com o seu novo padrão mental. Você deixa de sentir culpa por querer crescer. Entende que o dinheiro, quando usado com sabedoria, é apenas uma ferramenta para expandir o bem, para criar mais liberdade e impacto. Aprende a respeitar o valor das coisas e, principalmente, o valor de si mesmo. A prosperidade não é sobre ostentação, mas sobre expressão. É a vida se manifestando através de você em seu máximo potencial. E quando essa percepção se torna real, algo muda profundamente. Você começa a irradiar tranquilidade. As pessoas percebem mesmo sem entender por quê. Sua presença inspira confiança, sua fala carrega autoridade, sua energia transmite estabilidade. É o reflexo da harmonia interna que agora se tornou permanente. É nesse ponto que a prosperidade se consolida. Não há mais altos e baixos emocionais ligados ao dinheiro, porque o dinheiro deixou de ser o centro. O centro agora é você, consciente, calmo e conectado ao fluxo da vida. E esse estado, por si só, é o maior símbolo de riqueza que existe. Continue firme. Cada noite ouvindo, cada pensamento cultivado, cada emoção controlada é um tijolo a mais na construção da sua nova realidade. E quando você olhar para trás, vai perceber que tudo começou aqui, neste instante de decisão silenciosa em que escolheu não apenas ouvir uma mensagem, mas se tornar o próprio significado da prosperidade. Com o passar do tempo, a sua mente começa a operar em um novo ritmo. As preocupações que antes pareciam urgentes já não têm o mesmo peso. A necessidade de controle dá lugar à confiança e você descobre uma força que sempre esteve aí, apenas adormecida. É como se a vida estivesse esperando que você silenciasse o ruído interno para finalmente entregar aquilo que sempre foi seu. A verdadeira prosperidade nasce desse silêncio. Quando a mente se aquieta, a intuição desperta, e é ela quem começa a guiar seus passos com uma precisão que a razão jamais conseguiria alcançar. De repente, você sabe o que precisa fazer, mesmo sem saber explicar por quê. Essa é a inteligência da abundância, operando através de você. Napoleon Hill entendia que os grandes realizadores não eram pessoas comuns com sorte extraordinária. Eram indivíduos que aprenderam a ouvir a própria voz interior, aquela que sussurra quando o mundo grita. Eles não se deixavam guiar pelas aparências, mas pela convicção silenciosa de que estavam sendo conduzidos por algo maior. E essa mesma força está agora se movendo dentro de você. À medida que essa consciência cresce, o medo perde espaço. O medo do futuro, o medo da falta, o medo de falhar. Você começa a enxergar cada experiência como parte de um processo de refinamento. Não existe fracasso para quem entende que tudo serve à evolução. Cada queda se transforma em um degrau, cada atraso em uma oportunidade de fortalecer a fé.
E quando a fé se torna inabalável, o impossível deixa de existir. Você percebe que a realidade externa é apenas uma extensão da sua imaginação disciplinada, que os limites que acreditava ter eram apenas reflexos das crenças que carregava. Ao substituir essas crenças por novas ideias de expansão e confiança, o mundo começa a se reorganizar em torno desse novo padrão. O dinheiro flui com mais naturalidade. As ideias se tornam mais claras. Os relacionamentos entram em equilíbrio e a paz interior passa a ser o seu estado predominante. Essa é a verdadeira riqueza, não o acúmulo de coisas, mas o domínio sobre si mesmo. Porque quando você domina a mente, domina o destino. Nada mais o abala. Nenhuma perda o destrói, porque você compreende que pode recriar tudo a qualquer momento. É nesse nível que a prosperidade deixa de ser uma busca e se torna uma expressão constante da sua consciência desperta. Continue ouvindo esta mensagem, não como um hábito, mas como uma prática espiritual. Cada palavra é uma semente. Cada escuta é uma rega. E um dia, quando menos esperar, você perceberá que se tornou o próprio jardim da abundância, onde tudo floresce sem esforço, simplesmente porque você aprendeu a permanecer no fluxo. A prosperidade não está vindo até você, ela está emergindo de dentro de você, e uma vez que desperta, nunca mais adormece. Com o tempo, esse estado de consciência se torna tão natural que você quase esquece como era viver em preocupação constante. A mente se reorganiza, o corpo responde com mais vitalidade e o ambiente ao redor começa a refletir esse novo equilíbrio. As pessoas notam a mudança, ainda que não consigam explicar. É uma presença tranquila, firme, que transmite confiança sem precisar de palavras. Você entende que prosperar é mais do que conquistar, é se tornar compatível com aquilo que deseja. É quando seus pensamentos, emoções e atitudes se alinham em uma única direção. E esse alinhamento cria um campo magnético ao seu redor. Tudo o que vibra na mesma frequência é atraído de forma inevitável. É lei. Napoleon Hill dizia que o homem é o mestre do seu destino porque é o capitão da sua mente. Essa frase carrega um poder imenso. Quando você compreende que nada fora de você pode determinar seu futuro, assume o controle que sempre teve, mas que antes estava adormecido. E esse é o ponto da virada, quando você deixa de reagir e passa a criar. A prosperidade, então, deixa de ser algo a ser alcançado e passa a ser uma expressão da sua identidade. Você fala, age e pensa a partir dela. Não há mais dúvidas se vai dar certo, porque a dúvida não tem espaço onde há convicção. O tempo se torna seu aliado, não um inimigo. Você entende que cada passo tem o seu momento e que a vida se desenrola com precisão quando você confia na ordem invisível que sustenta tudo. E essa confiança não é cega. Ela nasce da experiência. Cada vez que você supera um obstáculo mantendo a fé, algo dentro de você se fortalece. A voz interna, que antes era apenas um sussurro, torna-se um guia firme. Você começa a distinguir claramente o que é intuição e o que é medo. E quanto mais segue essa voz, mais os resultados confirmam que está no caminho certo. A abundância começa a se tornar evidente em pequenos detalhes. Uma nova ideia que prospera, um projeto que ganha força, um encontro que muda o rumo da sua vida. Você percebe que a vida nunca deixou de te apoiar. Apenas esperava que você acreditasse o suficiente para cooperar com ela. Nesse ponto, você entende o que Napoleon Hill quis dizer com pensamento é coisa. Cada pensamento é uma semente viva, carregada de energia criadora. Por isso, a atenção se torna seu recurso mais valioso. O que você foca, cresce. O que você ignora, desaparece. Essa é a alquimia mental que transforma realidades. E ao compreender isso, você começa a escolher conscientemente o que planta na mente. Em vez de repetir histórias de escassez, você cultiva narrativas de abundância. Em vez de se comparar com os outros, celebra o seu próprio progresso.
em vez de duvidar, agradece antecipadamente. Esse é o comportamento de quem entendeu o jogo da criação consciente. E é nesse estágio que a prosperidade se torna estável. Não há mais altos e baixos emocionais, porque você vive em um estado de confiança contínua. A mente está ancorada na certeza de que tudo o que precisa já foi providenciado. E agora, o seu único papel é permanecer aberto, receptivo, disposto a agir quando a oportunidade aparecer. A prosperidade, então, deixa de ser um objetivo e passa a ser o seu estado natural. Você não apenas vive com abundância, você é abundância. E quando você alcança esse nível de consciência, a vida começa a adquirir um novo significado. As mesmas coisas que antes pareciam simples passam a ter profundidade. O trabalho deixa de ser apenas uma obrigação e se transforma em um canal de expressão. O dinheiro deixa de ser um fim e passa a ser apenas uma ferramenta, um reflexo da utilidade e do valor que você oferece ao mundo. A mente, antes turbulenta, agora se torna um instrumento afinado. Você aprende a observar os pensamentos sem se perder neles. Entende que nem tudo o que surge em sua mente merece a sua atenção. Escolhe com mais consciência o que alimentar, porque compreende que cada pensamento repetido é uma semente que o universo tratará de germinar. Napoleon Hill dizia que a diferença entre quem prospera e quem permanece estagnado está na capacidade de disciplinar a própria mente. E essa disciplina não é algo pesado, é uma forma de liberdade, porque quando você domina o que pensa, deixa de ser escravo das circunstâncias. Você se torna o criador da própria experiência. Esse domínio mental começa com pequenas escolhas. O que você escuta, o que lê, com quem conversa, como reage. Cada uma dessas decisões molda o seu campo energético e define o que você vai atrair. A prosperidade é sensível a isso. Ela se aproxima de quem tem clareza, propósito e serenidade, e se afasta de quem vive em confusão, medo e pressa. Por isso, o silêncio se torna o seu maior aliado. É nele que você se reconecta com a fonte. Quando tudo ao redor parece incerto, basta se recolher por alguns minutos, respirar profundamente e lembrar-se de que o mesmo poder que move o universo também habita dentro de você. Essa lembrança simples dissolve a ansiedade e reacende a fé. E é nessa vibração de paz que as respostas chegam. Não através da lógica, mas da intuição. Às vezes, é uma ideia que surge de repente, uma inspiração que desperta no meio da noite, um impulso sutil para agir de determinada maneira. Confie nisso. É o fluxo da prosperidade guiando seus passos. A vida começa a se tornar mais leve, porque você não está mais nadando contra a corrente, está em harmonia com ela. O esforço dá lugar à fluidez e a sensação de escassez é substituída por gratidão. E a gratidão, quando sentida de forma verdadeira, é o combustível da criação. Quanto mais você agradece, mais motivos tem para agradecer. É uma lei universal. Agradecer é reconhecer a abundância que já está presente, e esse reconhecimento amplia tudo o que toca. Você percebe que a prosperidade nunca esteve distante. Ela sempre esteve esperando ser reconhecida. A partir daí, tudo se encaixa. As oportunidades chegam no tempo certo, as portas se abrem naturalmente e até os desafios parecem colaborar com o seu crescimento. A prosperidade não é mais um conceito, é uma experiência viva, diária, palpável. E tudo começou quando você decidiu silenciar o medo e ouvir a voz que sempre esteve aí dentro de você. A mesma voz que agora repete, com convicção e serenidade: eu sou prosperidade, eu sou abundância, eu sou a causa, não o efeito. Quando essa voz interior se fortalece, ela se torna impossível de ignorar. Você começa a agir guiado por ela, não mais por impulsos de medo, mas por uma certeza silenciosa que vem de dentro. E quanto mais você a segue, mais percebe que tudo o que parecia distante está, na verdade, se aproximando naturalmente. A vida deixa de ser uma sequência de lutas e começa a se tornar um fluxo contínuo de oportunidades.
Você entende que não precisa forçar nada, porque tudo o que é verdadeiro se encaixa sem esforço. Essa é a essência da prosperidade, a harmonia entre o querer, o sentir e o agir. Napoleon Hill dizia que o homem que domina a si mesmo pode dominar qualquer coisa. E é isso que está acontecendo com você. A cada noite em que ouve, reflete e absorve essas palavras, está reconstruindo sua identidade em um nível mais elevado. Está se tornando alguém que não reage às circunstâncias, mas as define. A prosperidade começa a se revelar nas pequenas coisas, nas ideias que você tem, nas conversas que atrai, nas soluções que surgem quando você simplesmente confia. É um tipo de sincronia que não pode ser explicada racionalmente, mas que se sente com clareza. A mente começa a trabalhar a seu favor, o corpo se alinha e a energia flui sem bloqueios. A antiga necessidade de provar o próprio valor desaparece. Você já não busca reconhecimento externo, porque compreende o próprio poder. A validação vem de dentro. E quando isso acontece, o mundo passa a responder de forma diferente. Pessoas o respeitam, portas se abrem e o dinheiro passa a ser uma extensão da sua influência positiva. A abundância é um reflexo direto da consciência. Quanto mais você se expande internamente, mais o mundo se expande externamente. A limitação não está no que o universo pode oferecer, mas no que a mente acredita merecer. Quando você muda a crença, muda o limite. E nesse processo, o tempo se torna seu aliado. Você percebe que não precisa apressar nada, porque tudo está acontecendo exatamente como deveria. A prosperidade não chega cedo nem tarde. Chega quando você está pronto para recebê-la. O preparo não é externo, é interno. É o momento em que você se liberta das resistências e permite que o fluxo da vida o conduza. É nesse estado que o medo desaparece completamente. Você sente que está sendo sustentado por algo maior. A confiança se torna tão profunda que a dúvida não encontra mais espaço para se instalar. É como se finalmente você tivesse voltado para casa, um lugar interno, onde tudo faz sentido e nada falta. E é aqui que a prosperidade deixa de ser um ensinamento e passa a ser uma experiência. Você já não precisa repetir afirmações, porque se tornou a própria afirmação viva da abundância. Tudo o que toca, prospera. Tudo o que pensa, se concretiza. E tudo o que deseja, nasce de um lugar puro, porque sua mente e seu coração estão em perfeita sintonia. Essa é a verdadeira mensagem de Napoleon Hill. A riqueza não está no mundo, está em quem o observa. Quando você muda a si mesmo, o mundo inteiro muda diante dos seus olhos. A partir desse ponto, a sua relação com a vida se transforma completamente. Você não vê mais a prosperidade como algo a ser conquistado, mas como uma presença constante que o acompanha em tudo o que faz. É um estado de confiança, de entrega, de comunhão com o fluxo criativo do universo. Tudo o que antes parecia difícil agora parece natural. Você acorda com clareza, com propósito. Cada ação, por menor que pareça, carrega intenção. Não há mais pressa nem dúvida, apenas movimento. A prosperidade se manifesta em forma de ideias inspiradas, conexões inesperadas e circunstâncias que se encaixam com perfeição. O mundo exterior se reorganiza para refletir o que você finalmente se tornou por dentro. Napoleon Hill dizia que o pensamento disciplinado é o ponto de partida de toda grande realização. Isso quer dizer que o que você alimenta com foco e emoção cresce, e agora você aprendeu a direcionar essa energia com sabedoria. Sua mente já não se perde em distrações, nem desperdiça força com o que não importa. Cada pensamento, cada sentimento é uma semente plantada com consciência. Essa clareza cria poder. Você passa a sentir que tem domínio sobre si mesmo. E esse domínio gera estabilidade. Uma serenidade que não depende das condições externas. Mesmo quando algo sai do esperado, você não se abala. Sabe que a vida está apenas ajustando o caminho. E que tudo está conspirando para o seu bem. Essa confiança muda a forma como você caminha, fala e decide. E de repente, as coisas começam a acontecer mais rápido.
Não porque você esteja se esforçando mais, mas porque a resistência desapareceu. A energia flui livremente. O universo não precisa mais empurrá-lo, ele apenas acompanha o seu ritmo. É a dança perfeita entre o desejo e o merecimento. Você percebe que prosperidade é equilíbrio. É saber receber sem culpa e dar sem medo. É entender que quanto mais você contribui com valor, mais o fluxo retorna multiplicado. O dinheiro deixa de ser um fim e se torna uma consequência natural da utilidade que você oferece ao mundo. Você se torna um canal, e quanto mais aberto esse canal, mais forte o fluxo. É nesse estado que a verdadeira liberdade se manifesta. Não é apenas liberdade financeira, mas emocional e espiritual. Você não depende mais das circunstâncias para se sentir completo, porque já encontrou plenitude dentro de si. A vida deixa de ser um campo de sobrevivência e se torna um espaço de criação. Tudo o que antes parecia impossível, agora parece inevitável. Você compreende que não há nada fora do seu alcance, desde que esteja disposto a alinhar o pensamento, a emoção e a ação. A partir desse ponto, prosperar é tão natural quanto respirar. E quando olha para trás, percebe que o segredo nunca esteve nas palavras, nem nas técnicas, nem nos métodos. O segredo sempre foi quem você se torna enquanto ouve, enquanto acredita, enquanto pratica. Porque a prosperidade não é uma recompensa. É um reflexo fiel da consciência que você cultiva todos os dias. E é por isso que, ao encerrar esta mensagem, você já não é o mesmo. Algo dentro de você desperta, silencioso e poderoso. Uma certeza tranquila de que a prosperidade não está vindo. Ela já chegou. Porque agora, você é o próprio campo onde a abundância floresce. A prosperidade, neste ponto, não é mais uma promessa distante. É uma realidade presente. Você sente, a cada respiração, que existe uma ordem perfeita sustentando tudo. Mesmo as situações que parecem desafiadoras passam a ser compreendidas como parte do processo, como degraus necessários para o crescimento. E pela primeira vez, você deixa de resistir à vida. Quando a resistência desaparece, o fluxo se amplia. Tudo começa a acontecer com mais leveza. As oportunidades chegam com naturalidade, as pessoas certas se aproximam e os resultados começam a se multiplicar de forma quase silenciosa, mas constante. É a manifestação do princípio que Napoleon Hill repetia tantas vezes. A mente que sabe o que quer e acredita já está a caminho de conquistar. Você começa a compreender o poder dessa simplicidade. Prosperar não é complicar, é alinhar. É fazer as pazes com o tempo, com o presente, com a própria história. Quando o passado deixa de ser um peso, o futuro deixa de ser uma ameaça. Só existe o agora. E é no agora que toda a criação acontece. Nesse estado, o dinheiro perde o status de símbolo e volta a ser o que sempre foi: energia em movimento. Ele vem, circula e retorna com mais força. Você não o persegue, apenas o administra com sabedoria. Porque agora entende que ele não é a causa da prosperidade, mas um de seus muitos efeitos. O verdadeiro poder está na fonte, e essa fonte é a mente que aprendeu a pensar de forma construtiva. As pessoas ao seu redor percebem essa transformação, não apenas nas suas conquistas, mas na sua postura. Há algo diferente no seu olhar, uma serenidade que inspira confiança. É o reflexo da consciência desperta, a certeza silenciosa de quem encontrou o equilíbrio entre desejo e fé, entre esforço e entrega. Você já não busca atalhos. Entende que o crescimento genuíno é gradual, mas inevitável. Cada noite ouvindo esta mensagem reforça essa verdade dentro de você. É como se as palavras criassem raízes no inconsciente, substituindo antigas crenças por novas certezas. Aos poucos, a mente passa a operar em outro nível, um nível de criação deliberada. E é nesse nível que a realidade começa a responder de forma imediata. O que você pensa, sente e faz se alinha em um mesmo campo de intenção. O universo entende o seu comando e coopera.
Não há mais confusão entre o que você deseja e o que manifesta. Tudo começa a fluir na direção certa. Napoleon Hill chamava isso de a mente dominada por um propósito definido. E quando o propósito está alinhado com o bem, o resultado é inevitável. A prosperidade se torna não apenas pessoal, mas expansiva. Você começa a impactar positivamente outras pessoas. A sua presença eleva, inspira e desperta. E é nesse momento que você percebe que prosperar é servir. Que quanto mais você contribui com o mundo, mais o universo se encarrega de cuidar de você. Porque o ciclo da abundância é um movimento de troca constante. Dar e receber são partes da mesma respiração. A prosperidade verdadeira, então, não é o fim da jornada, mas o início de uma nova etapa, a de compartilhar, multiplicar e inspirar. Você não vive mais apenas para conquistar, mas para expandir. E é nessa expansão que descobre o propósito mais profundo de tudo, ser um canal consciente da força criadora que move a vida. E quando você finalmente compreende isso, a sua relação com o universo muda por completo. A vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo fértil. Cada experiência, cada pessoa e cada desafio passam a ter um propósito claro: lapidar você, fortalecer sua mente, ampliar sua capacidade de receber. Nada mais parece injusto, porque tudo é parte de um plano maior que agora você começa a enxergar. Essa percepção desperta uma sensação profunda de gratidão. Não uma gratidão superficial, mas uma que nasce da compreensão real de que tudo o que aconteceu, até mesmo o que doeu, foi necessário para te preparar para este exato momento. A prosperidade não é um presente aleatório, mas o resultado de uma consciência amadurecida o suficiente para sustentá-la. Napoleon Hill dizia que a riqueza vem para quem está preparado para recebê-la, e você agora entende o que isso significa. A prosperidade não é sorte, é sintonia. É a consequência natural de uma mente que aprendeu a pensar com clareza, sentir com fé e agir com propósito. A vida responde de forma precisa à sua vibração, nem mais, nem menos. Quanto mais você vive nesse estado, mais percebe que não existe separação entre o espiritual e o material. Ambos são expressões da mesma energia. A mente cria a forma, e a forma apenas confirma o que já existia no plano invisível. Quando você domina o invisível, o visível se torna inevitável. Esse domínio não é arrogância, é consciência. Você não tenta mais controlar o mundo, apenas colabora com ele. Age no momento certo, fala o necessário, espera com paciência e confia sem medo. E esse equilíbrio entre ação e rendição é o que abre as maiores portas. A abundância, então, se revela em todas as áreas, nas finanças, na saúde, nos relacionamentos, na criatividade. Tudo começa a florescer, porque a energia da prosperidade é una. Ela toca tudo o que é tocado por uma mente em paz. Você percebe que não precisa mais dividir a vida em áreas, porque tudo está interligado. Quando você se expande em um aspecto, o restante acompanha. As oportunidades se tornam mais claras. O que antes exigia esforço, agora flui naturalmente. Você toma decisões com facilidade, porque o ruído da dúvida desapareceu. Existe uma calma interior que guia cada passo, e mesmo quando o caminho não está totalmente iluminado, você sabe que está indo na direção certa. Napoleon Hill chamava isso de o sexto sentido do sucesso, uma intuição refinada que nasce da união entre razão e fé. Esse estado é o ápice da mente próspera. Você pensa, sente e age em harmonia. Não há contradição, não há hesitação. Apenas movimento consciente, sustentado por confiança e propósito. E é assim que a prosperidade se torna o seu estado natural. Você não precisa afirmá-la, você a vive. Não precisa buscá-la, ela o segue. Porque onde há clareza, há poder. Onde há fé, há criação. E onde há paz, há abundância. Neste ponto, a mensagem deixa de ser apenas um conjunto de palavras. Ela se transforma em experiência. Você percebe que não está mais ouvindo Napoleon Hill,
Está ouvindo a própria voz da vida, lembrando quem você sempre foi. Um criador consciente, capaz de transformar pensamento em realidade, desejo em ação e fé em prosperidade. E quando essa consciência se torna permanente, você passa a viver com um tipo de serenidade que o mundo raramente conhece. Nada mais parece urgente, porque a pressa perde o sentido. Você entende que cada coisa tem o seu tempo certo para florescer e que o universo trabalha em ritmos muito mais sábios do que os da mente impaciente. O que antes parecia demora agora é percebido como lapidação. Você se torna observador da própria vida. Em vez de reagir automaticamente, passa a escolher suas respostas com intenção. Cada palavra dita, cada pensamento alimentado, cada emoção sentida, tudo se torna parte de um processo de criação consciente. Essa atenção constante é o que Napoleon Hill chamava de controle mental dirigido ao propósito. Quando a energia da mente é canalizada, ela cria resultados que antes pareciam milagres. E o mais curioso é que nesse ponto você não se sente mais surpreendido pelos acontecimentos positivos. Eles passam a parecer naturais, esperados. Não há mais espanto, porque a prosperidade deixou de ser exceção, tornou-se a regra. A vida começa a girar em torno de uma nova frequência, onde o bem se multiplica porque você não se opõe mais a ele. Você percebe que prosperar é um dever espiritual, não no sentido do ego, mas no da expressão máxima do potencial humano. Quanto mais você cresce, mais o universo se manifesta através de você. Prosperidade é expansão da consciência, e toda expansão verdadeira contribui para o equilíbrio de tudo ao redor. Por isso, a riqueza genuína nunca é apenas individual, ela inevitavelmente transborda. As pessoas começam a procurar a sua presença, não apenas pelo que você faz, mas pelo que você transmite. Sua energia inspira, acalma, motiva. Você se torna uma referência silenciosa de estabilidade e confiança. Essa é a fase em que você descobre que prosperidade é também servir. Elevar o ambiente ao seu redor pela simples coerência entre o que pensa, sente e vive. Napoleon Hill costumava dizer que o maior bem que um homem pode fazer é despertar em outro homem o desejo de realizar. E agora, sem perceber, é isso que você faz. Sua própria prosperidade se torna um farol. Você passa a ensinar pelo exemplo, sem precisar convencer ninguém. Sua vida é o argumento. E quanto mais compartilha, mais cresce. Esse é o paradoxo da abundância. Ela se multiplica na medida em que é oferecida. O conhecimento, o amor, a inspiração, tudo o que você entrega com sinceridade, retorna multiplicado. Você compreende que dar e receber são a mesma ação, apenas em direções opostas do mesmo fluxo. E nesse entendimento, o medo desaparece de vez. Você não teme mais perder, porque sabe que nada pode ser tirado do que é verdadeiro. Tudo o que se vai dá espaço para algo maior. Tudo o que chega vem no momento certo. Essa confiança absoluta é a marca do ser próspero. É nesse estado que a mente e o espírito se unem de forma definitiva. Você já não pensa sobre prosperidade. Você a vive. Cada respiração é um ato de criação. Cada escolha é uma confirmação do seu poder. A abundância não está mais em algum lugar fora de você. Ela pulsa em cada célula, se reflete em cada gesto e continua crescendo a cada novo dia. E é então que, em silêncio, você percebe a verdade que Napoleon Hill tentou ensinar por toda a vida. A mente humana, quando desperta e disciplinada, é a maior força criadora do universo. E essa força agora vive em você, plena, consciente e ilimitada. A partir desse ponto, o que antes era teoria se transforma em sabedoria vivida. Você já não busca mais a confirmação das palavras de Napoleon Hill, porque agora as vê acontecendo diante dos seus próprios olhos. A prosperidade se manifesta nos detalhes, na fluidez das situações, nas coincidências que parecem impossíveis demais para serem apenas sorte. Você começa a entender o poder silencioso da mente que acredita. Quando um pensamento é sustentado com fé, ele se torna uma força viva.
Ele atrai pessoas, ideias e circunstâncias que vibram na mesma frequência. É como se o universo estivesse constantemente reorganizando o cenário ao seu redor para alinhar-se àquilo que você decidiu acreditar. Essa compreensão gera uma humildade profunda. Você percebe que o poder de criar não vem do ego, mas da sintonia com algo muito maior. É uma parceria entre o humano e o divino. Sua parte é manter a clareza, agir com propósito e confiar no processo. O resto é feito por forças que operam além do seu entendimento, mas que sempre agem a seu favor. Com essa percepção, até as perdas se tornam bênçãos disfarçadas. Nada mais é visto como fracasso, porque tudo se encaixa em um propósito mais amplo. Quando algo não acontece como você planejou, entende que o plano maior está apenas ajustando a rota. E essa aceitação traz paz, uma paz que vale mais do que qualquer conquista. A prosperidade nesse estágio é sentida como uma vibração constante de plenitude. Não é euforia, é estabilidade. É o tipo de tranquilidade que permanece mesmo quando o mundo está agitado. É o reconhecimento silencioso de que nada falta, porque tudo o que você precisa já está em movimento, vindo ao seu encontro. Napoleon Hill chamava esse estado de ritmo hipnótico positivo. O momento em que a mente totalmente disciplinada entra em harmonia com as leis naturais do universo. Você não precisa mais lutar contra nada, porque se tornou parte do fluxo. Seus pensamentos são claros, sua fé é firme e sua energia é estável. Isso cria um campo magnético que naturalmente atrai tudo o que é compatível com essa vibração. E o mais impressionante é que quanto mais você prospera, mais quer compartilhar. Você entende que reter é negar o fluxo. Assim como a água que se move é pura e a que estagna se corrompe, a prosperidade precisa circular. Quanto mais você a põe em movimento, seja por meio de generosidade, conhecimento ou inspiração, mais ela retorna, multiplicada. Essa é a lei da vida. Nada é perdido, tudo é transformado. O que você oferece com o coração retorna na forma de oportunidades, paz e expansão. É nesse ponto que a prosperidade deixa de ser apenas sobre você. Ela se torna uma missão. Você entende que o propósito de ter é poder servir. Que a verdadeira riqueza não é o acúmulo, mas o impacto. E é assim que a sua presença se torna uma bênção. Onde quer que vá, a energia muda. As pessoas se sentem melhor, mais esperançosas, mais inspiradas, não porque você tenta ensiná-las, mas porque a sua própria vida é o ensino. Você se torna o exemplo vivo de que a mente disciplinada, guiada pela fé e pelo propósito, é capaz de transformar qualquer destino. Nesse ponto, você percebe algo profundo. Não há mais separação entre quem você é e o que você cria. Você e a prosperidade são uma coisa só. A abundância se tornou o seu estado natural de ser. E a partir daqui, tudo o que você fizer, cada palavra, cada ação, cada pensamento, será uma extensão dessa consciência desperta. A prosperidade, então, deixa de ser o objetivo final e passa a ser o modo como você caminha. É o som silencioso da confiança. É o brilho da certeza nos seus olhos. É o poder de quem entendeu, enfim, que o universo não nega nada a quem aprendeu a viver em harmonia com ele. E nesse ponto da jornada, algo extraordinário acontece. A vida começa a se revelar como um diálogo constante entre você e o universo. Cada acontecimento, cada encontro, cada silêncio traz uma mensagem, um sinal, uma orientação. Você deixa de se sentir separado do mundo e passa a perceber que tudo está interligado em uma grande sinfonia, onde cada nota tem o seu papel e cada pausa tem um propósito. A mente próspera entende que a criação não vem do esforço, mas da sintonia. Quando você está em harmonia com o fluxo da vida, tudo o que é seu flui naturalmente até você. E o que não é, simplesmente se afasta, sem dor, sem drama. Esse é o ponto em que o controle se transforma em confiança. A transição de quem vive, tentando forçar o futuro, para quem aprendeu a cooperar com o presente. Napoleon Hill ensinava que o pensamento combinado com a fé
cria uma força irresistível. Agora você entende o verdadeiro significado dessa afirmação. Não se trata apenas de acreditar que algo vai acontecer, mas de sentir profundamente que já está acontecendo, mesmo antes de se manifestar no mundo físico. Essa é a fé inteligente, aquela que age sem ansiedade, porque já tem certeza do resultado. A prosperidade começa a se tornar tão natural que você quase não pensa mais nela. Ela se manifesta em cada escolha equilibrada, em cada atitude serena, em cada palavra consciente. O seu foco se desloca da busca para a expansão. Você já não vive para conseguir, mas para expressar. Expressar o melhor de si, o que há de mais criativo, mais luminoso, mais verdadeiro. E quanto mais você expressa, mais o universo responde. O trabalho se transforma em missão, o tempo se torna um aliado, e as pessoas certas aparecem exatamente quando precisam aparecer. Você não precisa perseguir resultados, porque agora o seu campo energético faz esse trabalho por você. A sua vibração se comunica com o mundo antes mesmo das suas palavras. Esse é o ponto em que a prosperidade deixa de ser um fenômeno pessoal e passa a ser uma contribuição coletiva. Você entende que, ao elevar-se, eleva tudo ao seu redor. A sua abundância não é apenas sua, é uma força que melhora o ambiente, inspira outros e multiplica possibilidades. Esse é o verdadeiro legado, deixar rastros de luz por onde passa. Napoleon Hill falava que a mente é uma estação de transmissão e recepção de pensamentos. E quando essa estação está limpa, livre de medo e dúvida, ela se torna um canal direto das ideias da própria inteligência universal. Você se torna criador em parceria com o Criador. E isso muda completamente o sentido da vida. O medo da perda desaparece porque você compreende que tudo o que existe é fluxo. A energia nunca cessa, apenas muda de forma. E sabendo disso, você deixa de se apegar às aparências. Entende que o verdadeiro poder não está no que você tem, mas no que você é capaz de gerar. A mente abundante não depende de nada externo para se sentir completa. Ela é a própria fonte. Essa liberdade é o maior prêmio da prosperidade. Quando você não depende mais de circunstâncias para estar em paz, tudo o mais vem como consequência. A riqueza, o reconhecimento, as realizações, tudo chega, mas nada o domina. Porque você já descobriu o tesouro mais valioso, a estabilidade interior. E é a partir dessa estabilidade que você cria tudo o que deseja. Com calma, com propósito, com fé. A cada dia, suas criações se tornam mais refinadas, mais inspiradas, mais úteis. E a vida passa a ser um ciclo constante de aprendizado e expansão, onde o prazer de crescer substitui o medo de errar. Essa é a etapa em que a prosperidade se torna uma consciência permanente. Não é algo que vem e vai, mas um estado que permanece, silencioso, estável, real. Você entende, então, o que Napoleon Hill quis dizer quando afirmou que tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Porque agora você vive isso. Você é a prova viva dessa verdade. E ao olhar para trás, percebe que nada foi em vão. Cada obstáculo foi um degrau. Cada queda foi um empurrão em direção à sua verdadeira força. Cada noite em que ouviu e acreditou, o trouxe até aqui, ao ponto onde você já não busca prosperidade, porque você se tornou prosperidade em forma humana. E é aqui que a vida ganha uma nova dimensão. Você já não vê o tempo como inimigo, nem o futuro como algo a temer. A pressa que um dia o movia cede lugar a uma confiança madura, que compreende que tudo acontece no ritmo exato da preparação. A prosperidade não é mais uma corrida, mas uma dança, uma coreografia precisa entre o seu esforço e o movimento invisível do universo. Você começa a perceber que tudo o que o cerca responde à sua vibração. As pessoas, os lugares, os resultados, tudo é um espelho daquilo que você está emanando. E isso muda completamente a forma como você vive. Em vez de reagir ao mundo, você o influencia. Em vez de tentar controlar as circunstâncias, você as cria através do equilíbrio interior.
Napoleon Hill dizia que o homem que domina seus pensamentos é o homem que domina seu destino. E agora essa verdade não é mais uma frase inspiradora, é experiência. Você sente com absoluta clareza que cada pensamento é uma ordem dada à realidade. A dúvida enfraquece o comando, a fé o fortalece. É por isso que neste estágio, a mente precisa permanecer limpa, vigilante, disciplinada. A prosperidade não se sustenta na dispersão. Ela exige constância, o tipo de constância que não depende de humor, mas de propósito. Você aprende a nutrir o que realmente importa e a deixar morrer o que não contribui. E esse processo de seleção, embora simples, é o que diferencia o criador consciente do sonhador distraído. Com o tempo, essa disciplina se torna natural. Você não precisa mais forçar o pensamento positivo, porque já pensa de forma positiva. Não precisa mais tentar sentir gratidão, porque já vive em gratidão. Não precisa se esforçar para acreditar, porque a fé se tornou o seu estado natural. E é nesse ponto que o esforço desaparece e o fluxo começa. Tudo o que você faz parte de um lugar de clareza. As ações deixam de ser reações e se tornam criações. Você trabalha com prazer, fala com propósito, age com intenção. E o universo responde na mesma medida, multiplicando os frutos do seu foco. O que antes levava meses agora parece acontecer com uma leveza surpreendente. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você deixou de resistir a ele. Essa ausência de resistência é o segredo silencioso da prosperidade. Quando você para de lutar contra o que é, o caminho se abre. A energia que antes era usada para o medo e a dúvida se transforma em poder criador. A mente se torna nítida, o coração se torna estável e a vida começa a se expandir naturalmente em todas as direções. E talvez esse seja o ponto mais belo de toda a jornada: perceber que não há mais separação entre o material e o espiritual. Que o dinheiro, o amor, o propósito e a paz não são forças opostas, mas expressões da mesma harmonia interior. A prosperidade não é o fim da busca, é o sinal de que você finalmente entendeu a vida. Napoleon Hill dizia que os homens mais ricos do mundo não eram apenas colecionadores de fortuna, mas portadores de uma ideia que servia à humanidade. E é nesse estágio que você se encontra agora, consciente de que a sua prosperidade tem uma missão. Ela não existe apenas para o seu conforto, mas para multiplicar o bem, elevar o padrão das pessoas ao seu redor e expandir a luz do que é possível. Essa é a verdadeira herança de uma mente próspera: transformar abundância em legado. Você deixa de buscar significado e passa a ser o próprio significado. Porque quando uma mente desperta, se alinha com a vontade divina, a vida inteira se torna uma expressão de prosperidade, sabedoria e propósito. E à medida que essa consciência se aprofunda, a sua percepção da realidade muda de forma irreversível. Você começa a enxergar beleza até nas situações mais simples. O que antes passava despercebido, agora se torna significativo. Um gesto, um olhar, uma coincidência. Tudo tem propósito, e você sente isso. Já não há separação entre o espiritual e o cotidiano, porque tudo é expressão do mesmo princípio criador que habita dentro de você. A prosperidade nesse ponto não se resume mais ao acúmulo de recursos, mas à qualidade da sua presença. É a forma como você entra em um ambiente e ele se transforma. É a clareza com que fala, a paz que transmite, a sabedoria que flui naturalmente, sem precisar provar nada a ninguém. Você se torna uma força silenciosa, centrada, firme, alguém que vive de acordo com leis internas que o mundo externo apenas confirma. Napoleon Hill dizia que a mente, quando disciplinada e conectada à fé, se torna uma ponte entre o visível e o invisível. E é exatamente isso que você se torna, uma ponte. Através de você, ideias se manifestam, soluções se materializam, vidas se transformam. Você se torna um canal do poder criador que move o universo, e esse é o maior estado de prosperidade que existe. Agora, você compreende que prosperar é um dever espiritual,
porque o universo cresce através de você. Cada talento, cada ideia, cada dom é uma forma de expansão da própria vida. E quando você honra isso, quando usa o que tem, sem medo e sem egoísmo, o fluxo se intensifica. A abundância reconhece quem a compartilha e se multiplica em torno dessa pessoa. Você não vive mais de escassez, porque entendeu que nada pode faltar a quem coopera com o todo. O universo não retira de quem contribui. Pelo contrário, sustenta, amplifica e protege. Essa é a lei invisível que governa todas as coisas. Aquilo que flui, vive, aquilo que se fecha, se perde. Por isso, o ser próspero é, antes de tudo, um ser generoso. Ele dá, não por obrigação, mas por natureza. E é nessa generosidade que a verdadeira riqueza se consolida. Você percebe que prosperar é multiplicar, não apenas recursos, mas consciência. É inspirar outros a despertarem, assim como você despertou. É ajudar o mundo não com discursos, mas com o exemplo de uma vida coerente. Uma vida em que fé, ação e propósito caminham lado a lado. Com o tempo, até o seu conceito de sucesso muda. Você entende que sucesso não é o quanto possui, mas o quanto permanece em paz, mesmo quando tudo muda. É a capacidade de manter-se inteiro em meio ao movimento. É a serenidade de quem sabe que o universo está sempre agindo, mesmo quando parece silencioso. Napoleon Hill chamava isso de consciência do mestre de si mesmo. É o ponto em que o homem deixa de ser servo das circunstâncias e passa a ser senhor de sua vibração. Ele não é movido por recompensas, mas por visão. Não vive para ser aplaudido, mas para cumprir um propósito, e essa é a forma mais elevada de prosperidade. Viver em alinhamento com aquilo que o Criador sonhou para você. Você começa a perceber que toda a sua trajetória, cada dúvida, cada queda, cada tentativa frustrada, foi uma preparação. Tudo o que parecia obstáculo era, na verdade, um treinamento da alma. Porque a prosperidade não se entrega a quem ainda não sabe sustentá-la. Ela chega no momento em que a mente e o coração se tornam fortes o suficiente para receber sem se perder. E agora, você está nesse ponto. O ponto da maturidade espiritual e mental, onde o medo desaparece e a fé se torna a base de tudo. A prosperidade não é mais algo que você busca, é o que você expressa naturalmente em tudo o que faz. Você se tornou a própria semente e o próprio fruto. A partir daqui, a jornada é de expansão infinita. Cada passo leva a mais clareza, mais equilíbrio, mais harmonia. E quanto mais você cresce, mais o universo cresce com você. Porque quando um ser desperta para sua verdadeira natureza criadora, o universo inteiro desperta junto. Nesse ponto, você percebe que a prosperidade não é apenas um estado de abundância, é um estado de consciência desperta. É quando a mente e o espírito finalmente se unem em harmonia e passam a operar como um só. A razão já não luta contra a fé, o pensamento já não se opõe à intuição. Tudo dentro de você trabalha na mesma direção e essa coerência interna é o que sustenta o poder de criar sem esforço. Você começa a compreender que não existe mais separação entre o que pensa e o que manifesta. A realidade responde como um espelho imediato, refletindo não o que você deseja, mas o que você é. Por isso, o foco deixa de ser atrair e passa a ser se tornar. Prosperidade agora é uma questão de identidade. Quanto mais você encarna a consciência da abundância, mais a vida se reorganiza para confirmar esse estado. As dúvidas antigas sobre tempo, merecimento, capacidade desaparecem. Você percebe que o universo não questiona quem já decidiu. Quando a mente está firme, o universo se curva. Essa é a verdadeira fé. Não esperar sinais, mas se tornar o próprio sinal. Napoleon Hill dizia que o desejo é o ponto de partida de toda realização, mas que somente o desejo sustentado pela fé e pela ação se transforma em conquista. E você agora entende por experiência que o desejo é apenas a faísca inicial. O que o alimenta é a constância, a disciplina e a confiança diária,
mesmo quando os resultados ainda não se mostram. A prosperidade não é uma promessa para quem espera, mas uma recompensa para quem permanece. Permanece acreditando, agindo, ajustando-se e crescendo. Permanece fiel à visão, mesmo quando a visão parece distante. Permanece alinhado ao propósito, mesmo quando o caminho se mostra incerto. E é justamente essa fidelidade silenciosa que move montanhas. A cada dia, o seu campo mental se torna mais puro. As antigas vozes da dúvida perdem força, e em seu lugar surge uma clareza tranquila, que guia sem pressa. Essa clareza é a voz da sua consciência superior, o seu elo direto com o Criador. É ela que o inspira nas decisões, que o alerta quando algo não vibra em verdade e que o direciona para aquilo que realmente traz crescimento. Você começa a viver guiado não mais pelo medo de errar, mas pela alegria de criar. Tudo o que faz, faz com propósito. Trabalha com prazer, fala com presença, age com consciência. A prosperidade não está apenas nas grandes conquistas, mas em cada momento em que você expressa quem realmente é. Cada respiração consciente se torna uma afirmação de poder. Cada gesto simples se transforma em oração silenciosa. E quanto mais vive nesse estado, mais percebe que o universo está vivo, respondendo, colaborando. A vida deixa de ser um jogo de esforço e se torna uma conversa entre Criador e criação. Você pede em silêncio e a resposta vem em sincronicidades. Você confia e o caminho se revela passo a passo. Tudo parece funcionar com uma precisão divina. Napoleon Hill dizia que o sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Agora, você entende que esse ideal não é um ponto fixo, mas um movimento eterno. A prosperidade não é o destino, é a jornada de aperfeiçoamento constante, onde cada nova conquista se torna o alicerce da próxima. Você descobre que o verdadeiro sentido de prosperar é manifestar o divino através da sua própria vida. Tornar-se o instrumento pelo qual o universo cria, cura, inspira e transforma. Quando a mente atinge esse estado, o ego se dissolve e o que permanece é pura consciência, pura entrega, pura criação. E é nesse silêncio pleno, nesse estado de gratidão profunda, que você compreende a verdade mais simples e mais poderosa de todas. Você nunca precisou buscar prosperidade. Você sempre foi a própria prosperidade, se lembrando de quem é. E quando essa verdade se firma completamente em seu ser, uma paz profunda se instala. Uma paz que não depende de circunstâncias, de contas, de reconhecimento, de nada externo. É a paz de quem finalmente entendeu o ritmo da vida, o fluxo da criação e o papel que ocupa dentro dele. É a serenidade de quem descobriu que o universo nunca esteve contra si. Apenas esperava que você se alinhasse à frequência da abundância que sempre esteve disponível. Essa nova consciência muda tudo. Você começa a viver com um tipo de leveza que não vem da ausência de desafios, mas da compreensão de que cada desafio é apenas uma oportunidade disfarçada, um convite para se expandir um pouco mais. A mente que antes temia o incerto, agora acolhe o novo como parte do crescimento. A resistência se transforma em receptividade e a dúvida em confiança. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. E agora você sente isso na prática. Cada obstáculo se converte em aprendizado. Cada demora revela um tempo de maturação. Cada perda abre espaço para algo mais alinhado. A prosperidade, então, deixa de ser uma linha reta e se torna uma espiral ascendente. Às vezes parece que você volta ao mesmo ponto, mas na verdade está em um nível mais alto de compreensão. A abundância começa a se expressar de forma espontânea. Você percebe que quanto mais dá, mais recebe. Quanto mais ensina, mais aprende. Quanto mais confia, mais o universo responde. A vida passa a ter ritmo, música e direção. Você não precisa mais controlar, apenas colaborar. O medo de como desaparece, porque você entende que a sua função é o porquê e o para quê.
O resto é consequência natural da energia que você emite. Esse estado desperto muda até a forma como você percebe o tempo. O futuro deixa de ser uma preocupação, porque você já o está criando no presente. O passado perde o peso, porque cada lembrança se transforma em sabedoria. E o agora se torna o ponto mais poderoso do universo, o único lugar onde a criação realmente acontece. Você se torna consciente de cada pensamento, palavra e gesto. Tudo o que faz é semente. E como agora você planta com intenção, os frutos são inevitáveis. A abundância começa a se manifestar com consistência, porque você se tornou coerente. Pensa, sente e age em uníssono. Não há mais contradição entre o que deseja e o que acredita, entre o que fala e o que faz. Essa coerência cria poder, um poder silencioso, estável, que não precisa ser exibido. É o poder da presença, o poder de quem sabe que não precisa provar nada, apenas ser. Você percebe que o verdadeiro domínio não é sobre o mundo, mas sobre si mesmo. Dominar o próprio pensamento é dominar o destino. Controlar a própria vibração é comandar a realidade. Napoleon Hill dizia que a mente humana é o último território não conquistado do homem. E agora, você é o explorador que chegou ao centro desse território. Descobriu que o ouro verdadeiro não está no que se obtém, mas no que se desperta. O maior tesouro não é o dinheiro, mas a consciência que o atrai. A prosperidade externa é apenas o reflexo natural da riqueza interior. E é nessa percepção que você alcança o equilíbrio supremo, o ponto onde o fazer e o ser se tornam uma só coisa. Você age com foco, mas sem ansiedade. Deseja com força, mas sem apego. Vive com ambição, mas com paz. Porque entende que não há mais oposição entre o humano e o divino, entre o material e o espiritual. Tudo é uma única energia se expressando de formas diferentes. A prosperidade, então, se torna uma meditação em movimento. Um estado de comunhão contínua com a vida. Você se move, cria, ajuda, expande, e tudo isso acontece de forma natural, sem esforço, porque agora a sua mente e o universo estão em uníssono. E é nesse ponto que você compreende o que poucos realmente entendem. Prosperar não é conquistar mais, é lembrar-se de quem você é. A própria manifestação da abundância divina em forma humana. E é nesse reconhecimento profundo de quem você é que o jogo da vida muda de forma definitiva. Você deixa de ser um buscador e se torna um canal. Não há mais a sensação de estar indo em direção a algo. Há apenas a experiência constante de permitir que o que já existe dentro de você se manifeste plenamente no mundo. Essa é a liberdade suprema. Viver sem resistência, criar sem medo, existir sem dúvida. A mente, antes fragmentada, agora opera como um instrumento refinado da consciência. Os pensamentos se tornaram claros, ordenados, poderosos. Você não desperdiça energia com o que não constrói. Tudo o que pensa serve a um propósito maior, de expansão, de contribuição, de evolução. Essa simplicidade mental é o que gera a força magnética da prosperidade. Quando há menos ruído, há mais poder. Napoleon Hill sempre insistiu que a clareza de propósito é a base de toda realização duradoura. E, de fato, é essa clareza que agora o guia. Você não se deixa distrair pelo que é pequeno, porque já enxerga o quadro maior. As comparações perdem o sentido, as competições desaparecem, e o sucesso dos outros deixa de ser ameaça. Torna-se confirmação de que o universo é vasto o suficiente para todos prosperarem. Esse desapego do ego abre espaço para algo mais nobre, o serviço. Você começa a compreender que a verdadeira abundância se expande quando é colocada a serviço da vida. Prosperar, então, se transforma em partilhar, não como um sacrifício, mas como uma consequência natural da plenitude interior. É impossível conter o que transborda. A generosidade passa a ser o seu modo natural de estar no mundo. Você oferece tempo, sabedoria, apoio
inspiração, e tudo isso retorna multiplicado. Não porque você espera algo em troca, mas porque o universo recompensa quem o ajuda a se expandir. E, quanto mais você dá, mais percebe que a fonte nunca se esgota. Esse é o ponto em que a prosperidade deixa de ser uma busca por segurança e se torna uma celebração da vida. Você confia tanto no fluxo que já não sente medo de perder. Entende que o que vai abre espaço, o que chega cumpre um propósito e o que permanece se alinha à sua essência. A vida se torna um movimento contínuo de renovação. Os dias deixam de ser apenas repetições de tarefas e passam a ser experiências conscientes. Cada manhã traz uma nova oportunidade de expressar abundância. Você trabalha com leveza, fala com presença, observa o mundo com admiração. Até o silêncio se torna produtivo, porque nele você sente a conexão com a inteligência maior que o guia. Napoleon Hill dizia que o pensamento é a semente de toda a riqueza, mas agora você entende que a consciência é o solo onde essa semente floresce. Se o solo está fértil, livre de medo, dúvida e culpa, qualquer semente prospera. Por isso, você cuida da mente com reverência. Não permite que palavras, notícias ou pessoas negativas contaminem o campo onde planta seus sonhos. Essa vigilância suave se transforma em estilo de vida. Você se torna seletivo, não por arrogância, mas por sabedoria. Entende que sua energia é preciosa e que o que a alimenta determina o que ela cria. E quanto mais cuida dela, mais poder sente. O mundo externo começa a responder com uma sincronia perfeita. Pessoas certas, ideias certas, oportunidades exatas, no tempo preciso. A prosperidade, então, deixa de ser um resultado e se torna uma presença. Ela o acompanha em cada respiração, em cada gesto, em cada palavra. Você vive em um estado de gratidão natural, não forçada. E é essa gratidão silenciosa que mantém o fluxo aberto, constante e crescente. E no fundo, você percebe que toda essa jornada teve um único propósito: conduzi-lo de volta a si mesmo. A mostrar que a força que buscava fora sempre esteve dentro, que o universo nunca o abandonou, apenas esperava que você o reconhecesse em si. A prosperidade, afinal, não é um destino, é uma lembrança de que você e o universo são um só, e que ao viver em harmonia com essa verdade, tudo o que é bom, belo e abundante se torna inevitável. E assim, ao final dessa jornada de consciência e despertar, você entende que a prosperidade não era um segredo a ser descoberto, mas uma verdade a ser lembrada. Tudo o que buscava, segurança, abundância, paz, propósito, sempre esteve disponível, aguardando apenas que você se tornasse compatível com ela. O processo nunca foi sobre conquistar mais, mas sobre reconhecer quem você é. A mente que um dia duvidou, agora sabe. O coração que um dia temeu, agora confia. E a alma que um dia buscava, agora repousa, porque compreendeu que já chegou. Você se tornou aquilo que sempre desejou, o próprio canal da prosperidade, o ponto de encontro entre o visível e o invisível, entre o humano e o divino. Napoleon Hill dizia que o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas você descobriu algo ainda mais profundo, que o verdadeiro poder não está apenas em conquistar, mas em viver em harmonia com a força que cria todas as coisas. Agora, cada pensamento é semente, cada emoção é água, cada ação é luz. Você é o jardineiro e o jardim, o criador e a criação. Tudo o que fizer a partir deste estado de clareza, paz e propósito florescerá, porque vem da consciência desperta. Então, respire fundo. Permita-se sentir a grandeza do momento presente. Você não está mais tentando atrair prosperidade. Você é prosperidade. E onde quer que vá, o universo irá com você, respondendo com generosidade a cada intenção pura, a cada gesto consciente, a cada passo guiado pela fé. Essa é a conclusão, mas também o início de uma nova realidade. A vida abundante que sempre foi sua, agora vivida com plenitude, lucidez e gratidão.